eu sou dona do meu destino, eu sou responsável pelo meu bem-estar. O que conta não são os cargos que tu ocupas, né? Mas é como é que tu mudaste as vidas das pessoas quando estiveste ocupando esses cargos. Mas eu acho que uma coisa que realmente ajuda bastante é tu falares de dentro, né? Porque quando tu falas aquilo que tu sentes, a pessoa se conecta contigo, né? Porque é a verdade, né? Eu gosto muito de uma frase de Nelson Mandela que diz: eu nunca perco, eu ou ganho ou aprendo. Estimados internautas, saudações. Sejam bem-vindos à edição número 200 do nosso podcast Chá de Coaching e Liderança. Espaço este em que os líderes conectam-se, partilham e juntos crescem. Este programa em formato de podcast inspira-se na metodologia de gestão por competências CHA. C de conhecimento, H de habilidade e A de atitude. Assim, convidamos líderes moçambicanos que se destacam nas mais diversas esferas de atividade econômica para, na primeira pessoa, transmitirem suas narrativas de liderança, dando a saber que conhecimentos teóricos é que adquiriram ao longo da sua caminhada, que conhecimentos práticos em forma de técnicas, ferramentas é que complementaram aquele conhecimento teórico, e que atitudes em forma de ser, estar, comportamento, caráter fazem da sua marca comunicacional para acomodar este conhecimento. Constitui nossa ambição contribuir para o desenvolvimento de uma comunidade moçambicana de líderes que sejam conscientes, responsáveis e empáticos. Conscientes que possuem um conhecimento instrumental para a liderança, mas também conscientes que são líderes. Responsáveis sobre a necessidade de serem praticantes de boas práticas para poderem liderar pelo exemplo. E também líderes sejam empáticos, por um lado, com as causas que defendem, mas também líderes sejam empáticos uns com os outros. A técnica que nós privilegiamos é a comunicação, porque entendemos que essa é uma das principais ferramentas da liderança, através da qual os líderes transmitem suas ideias de uma forma simples, compreensível e fluida, para que seus liderados possam não só compreender, mas também apropriarem-se da causa, de forma que quando o líder se tornar dispensável, esta causa possa ser posticipada para a atual e futuras gerações. Temos como líder para convidar para a edição de hoje Ana Fernandes, coach executiva, formadora em liderança e desenvolvimento pessoal, fundadora da My Potential. Ana Fernandes, bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada e bom dia, boa tarde, boa noite a quem nos estiver a ouvir. Muito bem, obrigado. Como é que a Ana aprecia chá, em que momentos do dia ou fases da vida procura por um chá e o que encontra nesses momentos? Eu por acaso gosto muito de chá. Gosto de café, mas agora neste momento acho que estou a começar a trocar o chá um pouquinho o café um pouco pelo chá. E eu gosto muito de infusões como esta aqui que nós temos. Chá de moringa e balagate, que é muito bom. O chá traz-me calma, né? O chá é para aqueles momentos onde a gente faz uma pausa, reflete um pouquinho, conversa com alguém especial, ou mesmo conversa consigo mesmo, né? E faz uma pausa. Então para mim o chá é um momento de reflexão, um momento de calma, um momento de pausa, um momento de apreciar as pequenas coisas da vida, né, que nos dão prazer. Muito bem. E qual é a importância disso que esteve agora a explicar-nos, de encontrar esses momentos de pausa, de reflexão para o exercício da liderança? Eu acho que é muito crítico, né? Porque líderes, nós temos essa tendência de acordar já com 1001 coisas na cabeça. Às vezes vamos dormir também com elas, né?
que às vezes até dá um bom resultado, porque durante a noite a gente pensa em situações, porque eu acho que o nosso espírito continua acordado, né? Mas temos muitas tarefas, muitas preocupações, muitas responsabilidades, e é muito fácil a gente cair naquele remote control e começar a fazer as coisas simplesmente por hábito, por rotina, sem realmente pausar e pensar. E o líder tem que fazer isso, né? Porque o líder tem que pensar estrategicamente, o líder tem que pensar mais além, o líder tem que estar consciente do que acontece à sua volta, como é que pode ajudar as outras pessoas, e não vai conseguir fazer isso não pausar para refletir, né? Então nós temos realmente que conseguir, os nossos líderes, cada uma das pessoas que são líderes, de conseguir pausar e refletir. Ok? Como é que eu tenho estado a ir? O que é que eu tenho estado a fazer bem? O que é que eu poderia fazer melhor? Quais são as tendências que eu estou a notar? O que é que poderia ser diferente? Onde é que eu sinto que estou a falhar? Então é super importante fazer essa pausa, né? E eu tenho consciência que durante a nossa rotina às vezes fica difícil, mas nós temos que fazer esse esforço, né? Eu, por exemplo, ponho na minha agenda tempo de foco bloqueado, porque às vezes a gente nem tempo para almoçar tem, né? E depois tu te perguntas, mas eu não estou a almoçar porque não tenho tempo. Mas eu sou dona do meu destino, eu sou responsável pelo meu bem-estar, e se parar para ter o meu almoço é importante, o que me impede de bloquear na minha agenda almoço. Então, do mesmo jeito, o que me impede de bloquear na minha agenda tempo de foco. E realmente parar para pensar e para refletir e para tornar a vida das pessoas que são lideradas por nós melhor, né? Muito bem. Nestas pausas para reflexão, introspecção, autoconhecimento, o que encontra como sendo as 3 qualidades de liderança que mais valoriza em si? Ai, uau, essa pergunta agora é pessoal. Ok. O meu conceito de liderança foi mudando com o tempo, né? E neste momento, para mim, liderar vem realmente da palavra leadership, que significa to lead, que significa orientar, guiar, servir, né? Porque tradicionalmente as pessoas olhavam para a liderança como, ok, eu sou o chefe, eu sou a autoridade, eu tenho que ter as respostas todas, eu tenho que ser a solução de todos os problemas, e não é isso, né? Então, para mim, liderar é mais servir e garantir que nós criamos um espaço onde as pessoas a quem nós guiamos, orientamos, tenham oportunidade para crescer, para usar, para errar, para aprender, para ser melhores. Então, eu tenho tentado fazer isso, né? Nas equipas onde eu estive, eu tento criar esses espaços onde as pessoas podem ter ideias, tentar, arriscar, ousar, crescer, desafiar-lhes, fazer-lhes perceber que são capazes de muito mais do que pensam que são. Então, essa é uma das qualidades que eu procuro desenvolver e continuar a desenvolver sempre, né? Agora já não estou a trabalhar para uma organização, estou a trabalhar para a minha, né, que eu criei. Tenho uma empresa de coaching executivo e neste momento é mais indivíduo a indivíduo com quem eu venho contactado e falando de liderança, e eu tento passar também para essas pessoas isso, né? Essa potencial extraordinário que cada um de nós tem e que muitas vezes a gente não reconhece. Então essa é uma das características. A outra é que eu sempre tentei servir com propósito, né? Perceber o que eu estou aqui a fazer, né? Qual é o objetivo final, né? E o principal é que eu estou aqui para tornar a vida dos outros mais fácil,
para fazer os outros crescerem, e se cada uma das pessoas crescerem, obviamente a organização vai crescer, né? Mas nós fazemos isso através das pessoas, né? E essa preocupação com as pessoas e com o seu crescimento, também eu acho que é uma das características que eu continuo tentando desenvolver e me focar nela. Muito bem. E falava aqui da preocupação com o crescimento das pessoas e levava isso para aquele modelo 5 níveis de liderança de John Maxwell, querendo mesmo saber da última avaliação que terá feito, ou autoavaliação de nível de liderança em que está a Ana Fernandes, qual é e qual é digamos que a recomendação que dali emergiu como sendo um novo foco de desenvolvimento, ou uma atenção na sua transformação para poder melhor desenvolver as pessoas para aquela direção que está a progredir. Ok. Talvez voltar um pouquinho atrás e falar um pouquinho da minha trajetória para perceber essa transformação, né? Eu formei-me em engenharia química e eu comecei a trabalhar em áreas de operações, supply chain. E primeiro trabalhei em áreas de produção e depois trabalhei em áreas de logística, e nessas áreas, principalmente numa indústria FMCG, né, que as coisas acontecem super rápido e que se nós não fazemos hoje, não podemos fazer amanhã aquilo que não fizemos hoje. A minha liderança foi muito focada em resultados, né? Temos que atingir os objetivos, temos que atingir os indicadores de desempenho, a organização tem que encontrar os resultados. E a minha liderança foi sempre mais nessa de criar sistemas, criar processos, garantir que os recursos estão lá para que as pessoas possam atingir o seu melhor. Mas no fim da minha carreira entrei para os recursos humanos, né? E aí percebi que esse tipo de liderança que tinha vindo dando certo nas áreas onde as pessoas realmente precisam de correr e de atingir resultados, já não servia, né? Porque aí comecei a perceber que os resultados na realidade aparecem através das pessoas, e que as pessoas, para produzirem resultados, elas têm que estar motivadas, têm que estar engajadas, têm que estar inspiradas. Então eu mudei e passei a ter uma liderança mais servidora, uma liderança de perceber como é que eu posso impactar cada membro da minha equipa para que ele seja a sua melhor versão e para que ele se sinta conectado com o propósito, encontre a sua razão para acordar todos os dias e vir apaixonado para o trabalho e estar apaixonado no trabalho para que ele realmente possa contribuir da melhor forma. Então deixei de me focar tanto nos resultados que tenho que atingir, mas nas pessoas, né, que eu posso ajudar a transformar, a crescer, a reconhecer o seu valor. Então passou de ser uma liderança simplesmente para atingir resultados organizacionais, mas uma liderança para criar impacto na vida das pessoas. Porque no fundo o que conta não são os cargos que tu ocupas, né? Mas é como é que tu mudaste as vidas das pessoas quando estiveste ocupando esses cargos, né? E se tu as deixaste melhores em termos de crescimento, de consciência do seu valor, da sua capacidade, do seu potencial, então terás conseguido atingir o teu objetivo. Muito bem. Falando de objetivo, na sua perspectiva, qual é a principal missão de um líder? A principal missão de um líder é servir, né? É servir e ajudar as pessoas a tornarem-se melhores pessoas, né? Então, e como é que ele serve? Criando esses espaços onde as pessoas possam crescer, criando essa consciência do valor que cada uma das pessoas tem,
criando também esse reconhecimento de que nós somos responsáveis pelo nosso destino, né? O ser humano muitas vezes se preocupa em validação pelos outros. O outro tem que reconhecer meu trabalho. O outro tem que dizer que eu sou boa. A gente cresce, né? E eu acho que também é um bocadinho o sistema educativo que nós temos, onde somos constantemente avaliados e temos testes. Então, o nosso valor muitas vezes vem do outro, né? Sim. Como é que o outro olha para nós. E quando a gente percebe que o nosso valor vem de nós olharmos para nós, ok, como é que eu estou? Eu me conheço, eu estou fazendo as coisas nas quais acredito, eu estou criando impacto, a minha influência é positiva, onde eu estou consigo inspirar outras pessoas a serem melhores, e eu perceber, não, eu tenho valor, eu estou fazendo essas coisas todas. Então isso dá-nos energia para continuar nesse caminho, né? Porque no fundo é isso, nós muitas vezes falamos, né, que o mundo tem que mudar, as coisas não estão bem, e a gente às vezes esquece que para o mundo mudar, cada um de nós tem que mudar primeiro, né? Então, para mim liderar não é simplesmente no palco, no trabalho, nos lugares onde a gente é posto. Liderar é onde a gente está, e começa principalmente de casa, né? O que é que eu estou a ensinar aos meus filhos, às minhas filhas, né? O que é que eu estou a trazer para eles? Eu estou-lhes a explicar, por exemplo, para mim uma das coisas muito importantes é passar para as minhas filhas essa consciência de que elas têm uma voz, de que elas têm valor, de que elas são capazes e de que elas podem contribuir para o mundo da forma mais autêntica, né? E começando em casa, né, onde a gente deve começar a liderar dessa forma, a inspirar os outros à nossa volta. E depois, quando vais para as tuas equipas no trabalho, também garantir que tu crias um ambiente onde as pessoas possam explorar todas essas potencialidades extraordinárias que têm, não é? Então, para mim, liderar é isso, né? Impactar os outros de uma forma positivamente, né? E se nós conseguimos impactar as pessoas e nós conseguimos contribuir para que elas cresçam, então a consequência é a organização crescer, né? Porque às vezes a gente pensa, isso de ser um líder servidor é coisa soft, é coisa para ficar bonito, mas a gente não percebe que quem faz os resultados são pessoas. E se a nossa organização tiver pessoas conscientes, inspiradas, que acreditam no seu potencial, que acreditam que são donas do seu destino, que acreditam que podem fazer a diferença, essa organização só pode ter sucesso. Muito bem. Quem é o mestre ou a mestre da Ana Fernandes? Qual é a sua fonte? Mestra. Eu não tenho assim uma pessoa que eu diga que eu sigo e que é a minha mestra ou é o meu líder. Eu admiro há vários líderes que me inspiram, né? Pelas características que eles têm, né? Começando aqui por causa, por exemplo, Samara Machel, né? Ele me inspira porque ele fazia uma liderança com propósito, né? Estava bem claro que ele tinha esse propósito de servir e que ele tinha essa paixão pelo seu povo. Então, ele ensinou-me, por exemplo, que liderança tem que começar por missão, né? Qual é o meu propósito? Qual é o meu valor? O que é que eu quero atingir? Então, inspirou-me dessa forma, né? Sinto-me inspirada também por Mother Teresa de Calcutá, pelo seu amor ao próximo, né? Pela sua empatia, pela sua compaixão. E como é que eu trago isso para a liderança? Que nós temos que olhar para as nossas pessoas, né? E tratá-las com respeito e tratá-las com amor, porque são o nosso próximo, né? São o nosso irmão. Também sinto-me inspirada por Barack Obama, por essa capacidade que ele tem de tendo
dos trabalhos talvez mais desafiantes do mundo como ele teve, né? Continuar sendo essa pessoa humana, com um sentido de humor, com os seus valores, com esse compromisso pela família, né? Porque muitas vezes nós não conseguimos gerir todas essas coisas, né? E achamos que ao sermos líderes, pronto, a gente tem que ser workaholic e desligamos de todas as outras áreas da nossa vida, né? Eu li há pouco tempo que ele tinha um horário que era às 6:30, em que todo mundo sabia da sua equipa que ele ia estar com as filhas e contar histórias para as filhas, e fosse o que tivesse a acontecer com o mundo, ele dizia que o mundo pode esperar 1 hora, mas as minhas filhas não. Eu fiquei a pensar, uau, né? E nós, às vezes com muito menos responsabilidades, dizemos que não podemos, não temos tempo para a nossa família, não temos tempo para isto e para aquilo, que fazem parte daquilo em que a gente acredita e que fazem parte daquilo que tem valor para nós, né? E essa capacidade dele de se manter essa pessoa autêntica também me inspira, né? Então, tem vários líderes que me inspiram, mas eu não posso dizer que sigo um mestre. Muito bem. O que impede os líderes a continuarem a nutrir uma mentalidade de crescimento, que até certo ponto pode estagnar? Deu aqui algumas assim de forma solta, mas como é que tem estado a refletir e a transmitir isso? Então, eu acho que os líderes, eles têm que perceber que a gente tem que aprender continuamente, né? E muitas vezes nós chegamos num lugar que achamos que é o topo da nossa organização. Ok, já cheguei, agora tenho que me focar em manter-me aqui e fazer o meu melhor aqui. E eu acho que isso acaba prejudicando um bocadinho o impacto e a possibilidade desse líder continuar a ser relevante e continuar a alcançar impacto. Então acho que o conhecimento, a busca de conhecimento é primordial. A gente pode aprender sempre e aprender de várias formas, né? Então, uma das coisas que ajuda a isso é a curiosidade de saber, ok, como é que aquilo funciona, e porquê que funciona, e como é que aquilo está a fazer, e que resultados é que ele teve, e que técnicas é que ele utilizou, e ir aprendendo mais, não só sobre o que acontece ao nosso redor, mas mesmo aprender sobre nós, né? Aprender a nos conhecermos, né? Porque ninguém é perfeito, né? E nós precisamos de perceber como é que nós reagimos às coisas para que nós possamos ser mais eficientes também em relação com as nossas pessoas, né? Estou a falar um pouquinho agora sobre inteligência emocional, né? Essa autoconsciência. Ok, quais são os meus gatilhos? O que é que acontece quando eu estou a passar por esta situação? O que é que acontece quando eu estou sob pressão? O que é que acontece quando eu estou em conflito? Porque às vezes nós somos líderes maravilhosos quando está tudo bem, né? Mas depois, quando temos uma situação das coisas não estão bem, é que às vezes a gente vê a verdadeira natureza, né? Porque aí já estamos sob pressão, aí já as emoções vêm à flor da pele. Então, como líderes, a gente tem que continuamente também estar a perceber quem somos nós, né? Como é que a Ana reage quando está sob pressão? Como é que a Ana reage quando está a ser criticada? Como é que a Ana reage quando houve alguma coisa assim menos desagradável dela em público? Sim. Né? E para que eu vá percebendo também que o que é que eu vou deixar que tire a minha paz, o que é que eu vou simplesmente aproveitar a lição e continuar a seguir, né? Eu gosto muito de uma frase de Nelson Mandela que diz: eu nunca perco, eu ou ganho ou aprendo, né? E nós líderes temos que ter essa capacidade de pegar nas coisas que não correram bem e utilizar isso como uma plataforma para crescer. Ok, isto não deu tão certo, mas o que é que eu aprendi? O que é que eu posso fazer melhor da próxima vez, né? Então essa análise diária de o que é que não correu tão bem, o que é que eu posso fazer melhor, o que é que eu posso aprender mais, com quem é que eu posso aprender, né?
Principalmente agora que estamos a ter gerações de milênios e de Gen Z, há tanta coisa que a gente pode aprender com eles e nós temos que ter essa humildade de dizer, ok, eu vou aprender com aquele trabalhador que acabou de chegar, que é bem júnior, mas ele vai me ensinar sobre digitalização ou como trazer técnicas para que as minhas apresentações no Town Hall sejam mais engajadoras, né? Então, a gente pode aprender de tantas várias fontes e precisamos de ter essa humildade e essa curiosidade. Então, estavas a perguntar o que é que falta nos livros, talvez assim um pouco de humildade e de curiosidade e de percepção que o conhecimento continua indefinidamente. Muito bem. Como é que a Ana Fernandes se prepara para poder ter este estilo de comunicação balanceado e com uma certa percepção de alinhamento dos movimentos do corpo, da articulação com a fala e expressão facial e o que pretende transmitir, o que esta forma de comunicar vende, o que a Ana quer assim vender. Uau, Antônio, eu não sei se eu tenho isso tudo. Na realidade, eu nunca fui de falar em público, de me expor em público, né? Porque eu sou engenheira de formação. Então, nós engenheiros estamos a trabalhar lá no nosso cantinho, onde temos as nossas coisas para fazer. E eu fui assim a maior parte da minha carreira. Só quando eu mudei para os recursos humanos é que começaram a pedir para vir falar, né? E para falar em público. E para fazer palestras. Eu lembro-me que começou mesmo na altura de Covid, porque eu entrei para os recursos humanos na altura mais ou menos do Covid. E nós na Coca-Cola tivemos um plano muito bom de gerir o Covid, e começou por pedirem para explicar o que é que nós fizemos e depois pediram para falar mais sobre isto e falar mais sobre aquilo. Mas nunca foi a minha zona de conforto, né? Porque eu estava muito melhor trabalhando assim no background. Só que eu, quando terminei a Coca e decidi fazer executive coaching, as procuras e as ofertas também que foram aparecendo foi para falar sobre isto ou para fazer formação, né? Tenho estado a fazer formação de liderança, formação de desenvolvimento pessoal, e eu me apercebi que mais e mais me é requisitado estar nesses espaços onde eu preciso de falar, né? Então eu disse, ok, não é a minha área, não tenho muitas competências em relação a isso, preciso de ir aprender mais, né? A tal coisa dessa necessidade de nós percebermos onde estão os nossos gaps e onde a gente pode ir procurar ajuda. Então eu inscrevi-me no Toastmasters, né? Depois da reforma. E lá estou a aprender a falar em público, né? Mas pronto, ainda estou, aquilo tem vários níveis, eu ainda estou no nível 1, né? Mas já me dá algumas dicas, algumas competências em termos de como falar, que é uma coisa que eu recomendo que quem quer falar em público vai, porque é uma forma muito agradável, né? Porque é uma comunidade que apoia muito, né? E é uma comunidade onde tu não sentes medo de falhar, porque está ali mesmo para tu falhares e para seres ajudada. E não é só sobre falar em público, aprendes sobre liderança, aprendes sobre gestão de projetos. Então é uma coisa que me tem estado a ajudar. Mas obviamente toda a técnica ajuda, né? E a gente, quando vê speakers internacionais, a gente fica, uau, aquela pessoa realmente consegue comunicar com impacto. Mas eu acho que uma coisa que realmente ajuda bastante é tu falares de dentro, né? Porque quando tu falas aquilo que tu sentes, a pessoa se conecta contigo, né? Porque é a verdade, né? Então o meu lema sempre foi dizer aquilo que eu penso e ser autêntica, né? E às tantas isso talvez aproxima mais as pessoas, né? Agora, técnicas, competências, eu ainda estou no processo de aprendizagem. Muito bem.
essa interseção, este equilíbrio entre ser autêntico, dizer aquilo que nós sentimos, mas balanceado com uma avaliação de se aquilo que nós sentimos e queremos dizer, como é que dizemos de uma forma que possa não ferir ou magoar ou criar ou ser mal percebido pelas outras pessoas. E aquela leitura rápida que vamos fazendo nesta comunicação, um pouco pausada, autêntica, mas sempre a olhar nos dois sentidos. Posso assim chamar esta maturidade a uma idade, a uma fase de vida. Qual é a idade ou fase em que os líderes podem se tornar maduros? Eu não diria que tem muito a ver com é verdade que a idade ajuda, né? Porque o que acontece com a idade? A gente também acumula experiência, né? A gente acumula mais erros e a gente acumula mais aprendizados, né? A gente teve mais oportunidades de falhar e de aprender com os erros. Então, nesse aspecto, a idade ajuda. Mas, mais e mais, a gente vê agora jovens preocupados em se conhecer, né? A gente vê mais e mais jovens a praticar meditação, a falar de inteligência emocional, a falar de comunicação efetiva, a falar de escuta ativa. Então, essas são todas competências que são treináveis, né? Porque a comunicação, ela envolve muito mais coisas do que o emissor e o receptor, né? Envolve bastante ruído emocional, ruído psicológico. A forma como eu digo uma coisa e tu entendes, às vezes tem a ver com como é que tu te sentes, como é que tu estavas, qual foi a tua experiência em relação a algo que eu estou a dizer, não é? Então, tem tudo isso, né? E a inteligência emocional também nos praticando, obviamente, né? Porque a inteligência emocional é uma coisa, não é uma coisa que a gente vai para a sala de aula e fica lá 2 horas e sai de lá mais inteligente emocionalmente, né? Inteligência emocional é como um músculo que a gente vai ao gym treinar, né? E como é que a gente treina? Fazendo, praticando, né? Refletindo e tentando melhor da próxima vez. Ok, eu tive aquela conversa com a pessoa, por exemplo, vou dar um exemplo de avaliações de desempenho, né? Que costumam ser conversas bem difíceis, né? Sim. E que é um bocado triste, porque na realidade as sessões de avaliação de desempenho deveriam ser sessões onde as pessoas estavam ansiosas para ir, né? Verdade. Porque vão receber feedback. E costuma-se dizer que feedback é o pequeno almoço dos campeões, né? E se eu estou a receber feedback de uma pessoa que me lidera, que me orienta, é uma mais-valia para mim, né? Eu estou a aprender, eu posso ir desenvolver essa competência e tal. Então, deveriam ser sessões onde nós estamos ansiosas por ir. Mas na realidade é que 90% das vezes não é, né? Porque as pessoas vão para lá ansiosas, às vezes a gente não sabe tão bem dar o nosso feedback, mas em cada sessão que nós temos, se nós aprendermos, né? Porque para a gente aprender com os erros, a gente precisa de ser intencional, né? Então eu vou para uma sessão de desempenho e eu vejo que a minha pessoa não saiu dali muito feliz, né? Então eu tenho que fazer essa reflexão, né? E essa reflexão pode ser eu própria me aperceber do que aconteceu e quando é que a pessoa coisa, ou eu posso mesmo perguntar à pessoa: ok, eu vejo que tu não estás feliz, não estás satisfeita, o que é que não correu tão bem para ti, né? E a gente perceber daquilo e melhorar da próxima vez, ou criar a abertura para que as pessoas também nos digam quando as coisas não estão bem ou quando eles acham que a gente não agiu tão bem, né? Então a gente precisa de ser intencional em relação a entender isso, né? E como tu dizes, aquela questão da autenticidade e até onde eu com a minha autenticidade estou a violar o espaço do outro, a criar coisas. Então aí também vem um pouquinho da empatia, né? A gente conseguir se pôr no lugar do outro e perceber: ok, eu sou autêntica, eu quero dizer aquilo que penso, mas eu, para dizer aquilo que penso, preciso de magoar alguém? Não, né? E geralmente aquilo que eu penso, eu devo ser capaz de reformular aquilo em relação
ao assunto, né? Ou ao problema, ou à questão. Eu não preciso de relacionar aquilo com a pessoa, não é? Não precisa de ser um ataque pessoal, né? Então é isso. Eu lembro-me que uma vez me convidaram para fazer uma palestra para falar da minha carreira e eu pensei, que valor vai adicionar para as pessoas de eu chegar lá e dizer que eu estive aqui, depois fiquei aqui, depois fui promovida para aqui, depois o que vai adicionar valor? Nada. Eu pensei, mas pode adicionar valor para eles, para dizer onde é que eu errei, onde é que eu falhei, né? Situações onde não deram tão certo e o que é que eu aprendi com elas, porque na realidade isso é o que nos ensina mais, né? Mas muitas vezes a gente não gosta de falar dessas partes. Então a minha palestra foi sobre isso. Comecei desde que eu me lembro da juventude, quando entrei na universidade, e terminei onde eu estava na COC, a dizer tudo aquilo que não deu tão certo e que na altura eu achei que, ai meu Deus, é uma frustração, é um desastre, e depois eu aprendi com o que aconteceu e tornei-me uma pessoa mais forte e melhor, né? Então isso também ajuda a seres autêntica, porque estás a ser verdadeira e estás a dizer aquilo que... Porque é assim, quando nós somos pedidas para ir falar para alguém e é supostamente inspirar, e as pessoas nos olham como essa pessoa super perfeita, que nunca cometeu erros nenhuns e que faz tudo certo, essas pessoas pensam, bom, é ela, né? Eu não tenho essas qualidades todas, né? Então a gente realmente não inspira, né? Mas as pessoas percebem, bom, esta pessoa é uma pessoa como eu. Ela simplesmente não deixou o medo vencer. Ela simplesmente, apesar de estar cheia de medo de dar esse passo, ela foi à frente. Então eu, quando tiver medo, não vou pensar, então eu nunca posso ir para ali ou para aquele lugar porque eu tenho medo, porque as pessoas que chegam ali não têm medo. Não, eu já vou dizer, ok, eu lembro-me daquela pessoa que disse que estava a morrer de medo, mas deu o passo, então eu também posso dar. E aí realmente tu estás a impactar positivamente alguém, né? É nesse aspecto que eu falo de ser autêntica, não tanto de dizer aquilo que me passa pela cabeça sem medo de magoar alguém, não. Excelente. Qual foi o livro que leu e parecia que aquele livro foi escrito para si? E quem é o autor de liderança que mais aprecia a sua escrita? Como em relação também, eu sou um bocadinho eclética naquilo que eu leio várias coisas. Eu não vou dizer que foi parecido para mim, mas o livro do Poder do Hábito me ajudou, né, a criar hábitos mais saudáveis e mais eficazes para a minha vida, porque ele ensinou-me a anatomia do hábito, né? Porque geralmente a gente quer criar um hábito e a gente diz, ok, a partir da manhã eu vou fazer isto e depois nunca mais faço aquilo. E não funciona assim, né? Então, com esse livro eu aprendi que os hábitos começam pequeninos e que a gente vai criando coisas que não pareçam tão desafiadoras, né? Porque o nosso cérebro, ele existe para nos proteger, né? A sua principal função é nos preservar do perigo. Então imagina que eu resolvi ser fit e eu nunca fiz exercício na minha vida e eu depois digo, ok, a partir da manhã eu vou começar a correr 4 km. O meu cérebro diz, não, é melhor ficar quietinha aí na tua cama, vai lá dormir mais um pouquinho, que nós estamos muito bem aqui como nós estamos, né? Por quê? Porque ele está-me a tentar proteger, ele está a ver, ok, de 0 para 4 km assim, todos os belos começam a tocar, né? Agora se eu digo, ok, eu vou começar amanhã, mas eu vou dar uma volta ao quarteirão. E quando o nosso cérebro começa a dizer, mas Ana, podias dormir mais um pouquinho, é só uma volta ao quarteirão. O nosso cérebro
acaba nos dizendo que sim, né? Então no próximo dia a gente já pode andar um bocado, daqui a uma semana tanto estou a fazer os meus 4 quilómetros. Então entender como os hábitos funcionam, entender que eu preciso de um gatilho, que é importante ter uma recompensa, né? Porque o nosso cérebro gosta da dopamina que aquilo traz, daquele sentimento de realização, ajudou-me a criar hábitos. Então eu agora estou mais inclinada a ler livros que tenham a ver com coisas que eu posso aplicar, ou livros que sejam de biografias, né? De pessoas reais que fizeram, que aconteceram, que eram frágeis, que eram vulneráveis, que conseguiram. Essas são as pessoas que me inspiram, né? Mas estavas a pedir um livro de liderança. Eu estou a começar agora a ler o Monge e o Executivo, e estou a gostar muito porque te traz toda essa noção de liderança servidora, que é a liderança que eu gosto de pensar que faço e que quero continuar a desenvolver. Muito bem. Qual é o animal no mundo animal que mais aprecia a sua liderança e por quê? Animal com liderança. Uau! Bom, eu quando penso assim no animal, eu penso no cavalo, né? Não é porque ele seja líder, mas eu gosto da força, da potência e da elegância, né? Faz-me pensar que tu, para teres impacto, não precisas ter aquela força bruta, né? Então um bocado disso, mas em termos de liderança, não sei, acho que talvez o elefante, né? O animal que eu vejo que se preocupa com a sua manada, que guia, que no outro dia eu fui à ponta e estava assim um coisa de elefantes e via-se, e os carros estavam a passar, e então o macho foi-se pôr à frente de todos numa de que esperem, ainda não é? E então eu achei muito bonito, né? O facto desse cuidado que ele tem com as pessoas que ele acha que são responsáveis, que ele é responsável por elas. Então talvez eu ia escolher o elefante nessa questão. Excelente. Como é que, para terminar, como é que a Ana Fernandes prepara-se no seu espaço, no seu reduto, antes de se juntar até a família, havendo esse espaço? Como é que se prepara do ponto de vista mental, físico, emocional e espiritual? Ok, então eu faço meditação todos os dias, né? Porque a meditação traz-me esse momento de silêncio, essa minha conexão com algo maior, né? Que as pessoas chamam o que acham que devem chamar. Para mim eu digo que é a inteligência suprema, né? Então esse momento de meditação que eu faço todos os dias é essa minha conexão, né? Porque quando a gente sente que pertence a algo maior e a gente percebe a nossa insignificância no meio de tanto algo mais, né? A gente começa a ser cada vez mais intencional em cada uma das coisas que faz, né? A perceber que nós somos parte de um todo, né? E cada ação da nossa contribui. Então, essa questão da meditação me ajudou muito. Eu comecei a fazer regularmente no tempo do Covid. E porquê? Logo no início do Covid, os recursos humanos, e acredito que os recursos humanos em todas as organizações, né, começaram a ser bombardeados com tanta coisa que a gente tem que fazer, sem contar com a responsabilidade de tomar conta dos outros. E durante esse tempo voltava para casa cheia de dores de cabeça, e eu detesto tomar comprimidos, sinto que estou a viciar o meu corpo. Então eu ia fazer meditação e me acalmava, a dor de cabeça passava. Eu estava há muito pouco tempo nos recursos humanos e eu comecei a pensar, se eu estou-me a sentir assim, como é que estará a sentir-se o meu time, né? Provavelmente da mesma forma que eu. Então eu cheguei no dia seguinte e perguntei, como é que vocês sentem quando chegam a casa? Eu cheio de dor de cabeça. Nós também, não sei o que, não sei o que. Eu disse, ok, eu faço uma coisa que me ajuda, é a meditação. Vocês alguma vez fizeram meditação? Ninguém tinha feito. Querem tentar?
confesso que estava assim com um bocadinho de receio de perguntar, porque é uma organização onde somos todos corporate, habituados a tasks, objetivos e tal, trazer essa coisa assim. E disseram que sim. Então a gente começou, todos os dias chegava, íamos fazer meditação, foram criando o hábito, e passado um tempo as outras pessoas começaram a sabendo disso, e passado um tempo eu fui falar com o MD e tivemos algumas sessões de meditação mesmo na empresa, né? E vendo como aquilo me ajudou, naquela época eu continuei com a prática que eu faço até hoje, né? Portanto, essa é a minha rotina. Acordo, faço logo a minha oração, faço a minha meditação. Quando vou para a cama da noite, faço a minha autoanálise, né? O que correu bem hoje, o que não correu, o que podia ter feito melhor. Deitada mesmo na cama, uns minutinhos a gente consegue fazer isso. E também estou a ser mais consciente com atividade física, né? Entrei no ginásio, faço atividade física todos os dias, faço zumba, faço yoga, faço caminhadas, faço alongamentos. Então eu acho que é muito importante a gente preocupar-se com o nosso tudo, né? Nós somos corpo, mente e espírito, né? Então precisamos de olhar para cada e alimentar cada uma dessas nossas partes. Então é assim que eu tenho alimentado as minhas partes. Muito obrigado por este maravilhoso chá de liderança que nos serviu. Desejamos muito bom ânimo. Continue a ter esses espaços preciosos de renovação, regeneração, para poder encontrar essa força fora do comum que lhe habilita a encarar cada dia, cada jornada como mais uma oportunidade de aprender, de impactar e de deixar um legado, e que transmite sempre esta atitude de um elefante. Aqui já quem serve. Muito obrigada, foi um prazer enorme estar aqui e ter esta conversa contigo. Obrigado. Estas edições encontram postar em nossos arquivos digitais, nossas páginas de Facebook, de Instagram e de YouTube, Antônio Sende LDA, nossos aplicativos para plataformas Android, Hello App, nosso webpage www.chadeliderança.com. Espero que gostem, um abraço de luz e até breve.